Olá, meu povo, começando a nossa aula de número 2. Vamos lá, a gente já deixou na primeira aula essa introdução falando do argumento e a gente parou agora para a gente falar nos tipos, digamos assim, na validade ou não do nosso argumento. Falamos aí no finalzinho que o argumento ele não será pensado, digamos assim, como um argumento, ou como um argumento verdadeiro e sim como válido ou inválido. O que é que quer dizer um argumento válido? É quando as premissas, perdão, volta, quando a conclusão, deixa eu voltar um pouquinho aqui, pronto, quando a conclusão é consequência necessária, grifa, necessária das premissas. Quando você chegar a uma determinada situação, um determinado argumento, em que você chegue, em que o único caminho a se seguir, a única conclusão é aquela que a questão está nos dando, nós dizemos que o argumento é um argumento válido. Imaginem a seguinte situação. Eu digo que exemplo. Todo cearense é brasileiro. PH é cearense. Logo, PH é brasileiro. Imaginemos que esse exemplo que está aqui abaixo para a gente seja de uma questão envolvendo o argumento. A ideia é que as duas informações iniciais, todo cearense é brasileiro e PH é cearense, sejam as nossas premissas, portanto, informações verdadeiras. E eu vou em busca da minha conclusão. Bom, se eu pensar que todo cearense é brasileiro e que PH é cearense, é uma conclusão lógica e necessária dizer que o PH é brasileiro. Existe uma forma de uma resolução, mas vamos por enquanto para a lógica, né, como lógica de argumentação, mas daqui a pouco também a gente tem como mostrar isso de uma forma desenhada, digamos assim. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas se a gente pensar simplesmente que eu tenho um universo de cearenses, esse universo de cearenses, maior do que ele, é o universo de brasileiros. Imagine o mapa do Brasil. Eu tenho todas as pessoas que estão ali na Ceará, e imagine que lá todo mundo é cearense, e que nós temos o Brasil, ou seja, tudo que está no Ceará é do Brasil. Todos os cearenses são brasileiros. Se o PH está lá dentro do Ceará, ou seja, se o PH é cearense, é óbvio, é uma conclusão óbvia e necessária que o PH seja brasileiro. Para esse caso, essa montagem do nosso argumento, nós dizemos que esse argumento é um argumento válido. O argumento é um argumento válido. Por quê? Porque a conclusão que a questão nos deu é uma consequência necessária das minhas premissas. Todo cearense é brasileiro, PH é cearense, logo, conclusão necessária que PH será brasileiro. Um exemplo de um argumento válido. Por outro lado, um argumento inválido nos diz que a veracidade das premissas não é suficiente para a veracidade da conclusão.
Não, PH. Fala um pouquinho mais aí. Vamos pensar talvez também de um nosso exemplo. Imagine que a questão traga a seguinte, de novo, o seguinte argumento. Todo cearense é brasileiro. Continua. PH é brasileiro. Logo, conclusão, PH é cearense. Imaginando que nós temos agora este nosso argumento, também da mesma forma, as duas primeiras informações, aquelas que precedem a conclusão, são as nossas premissas, portanto, verdadeiras. Todo cearense é brasileiro e PH é brasileiro. Sabendo dessas duas únicas verdades, todo cearense é brasileiro, PH é brasileiro, eu posso concluir que PH é cearense? Não posso. Eu posso muito bem dizer que o PH é rondoniense, que o PH é alagoano, que o PH é carioca, que o PH é gaúcho. Qualquer um desses exemplos que eu acabei de falar para vocês, tendo as premissas como verdadeiras, vejo que todas elas serão verdadeiras. O PH será brasileiro para todos esses casos e será verdade também que todo cearense é brasileiro. E mesmo tendo diversos esses casos, PH gaúcho, PH carioca, PH rondoniense, PH alagoano, não vai importar. Por quê? Será que eu posso concluir, baseado nas minhas premissas, que o PH é cearense? Não. Te dei 4 exemplos e tem muito mais de premissas verdadeiras e que ele não vai chegar à conclusão PH é cearense. Ou seja, não é suficiente dizer apenas que PH é brasileiro e que todo cearense é brasileiro, que você vai garantir que aquela conclusão vai ser verdadeira. Portanto, nesse caso, teríamos um argumento inválido. Veja, apenas aqui uma visão inicial do nosso trabalho. 2 exemplos bem simples, bem tranquilos, para que a gente possa devagarzinho desenvolver esse nosso estudo. Então, pegando o paralelo das minhas informações, da validade dos meus argumentos, e olhando agora para os nossos exemplos, a gente, digamos, bate o martelo com relação a essas duas formas. Quando eu chegar a uma determinada conclusão, que ela é uma consequência necessária das premissas, digo que eu tenho um argumento válido. Quando não for suficiente, apenas aquelas verdades que a questão me deu não seja suficiente para chegar à verdade da minha conclusão, nós dizemos que temos um argumento inválido. Mas PH, e peço perdão por esse barulhinho chato que não sei se mais vocês devem estar escutando aí também, mas daqui a pouco ele para. Olha a ideia que a gente precisa ter aqui. Você me falou que nós temos que nos preocupar com a forma. O texto não vai ser, o contexto, digamos assim, não vai ser o nosso principal, digamos, aliado. Segura as pontas. Eu vou mostrar também nesses 2 casos, através da lógica formal, e a gente vai precisar estudar um pouquinho mais, como é que a gente define que eu tenho um argumento válido, eu tenho um argumento inválido. Estamos só começando a segunda aula ainda, então segura as pontas um pouquinho mais aí para a gente. Perfeito? Então, já conhecemos o conceito de argumento, premissas e conclusão, já sabemos da validade, ou seja, o argumento ele pode ser válido ou inválido, e vamos para a última parte desse nosso, digamos, dessa nossa parte inicial, né, do nosso argumento, que nós podemos seguir na nossa resolução em 3 formas. 3 formas nós vamos separar este nosso módulo e vamos entender como será isso. Pessoal, se você chegar, se na hora que você se deparar com uma questão de argumento, seja ela citada expressamente, dadas as seguintes premissas, ou seja, com aquela situação das informações, das afirmações verdadeiras, nós vamos entender que, se dentre essa questão de argumento vierem as nossas proposições
categóricas. Vamos lembrar, olha a importância do nosso módulo anterior. Quem são as nossas proposições categóricas? Proposições utilizando o todo, o nenhum, o algum, ou até mesmo o algum não. Sempre quando a questão te trouxer, né, dentre os nossos argumentos, proposições categóricas, nós iremos preparar, resolver a nossa questão utilizando os conceitos a serem estudados nos diagramas lógicos. E que conceitos são esses, PH? Calma que ainda vai estudar, a gente está chegando agora na montagem, tá certo? Então, o primeiro olhar eu vou determinar, olhar para a minha questão e ele vai me falar de afirmações verdadeiras. Opa, se ele me falou de afirmações verdadeiras, eu entendo que é o argumento, eu entendo da lógica de argumentação, premissas e conclusão. Isso pode acontecer, ele pode te pedir se o argumento é válido ou inválido, tá? Já anota aí, o argumento é válido ou inválido. Ou ele pode fazer o seguinte, te dar apenas as premissas e a conclusão vai estar nas alternativas. Pode ser assim também, tá bom? Mas a gente vai chegar um pouquinho mais para lá, foi só um lembrete. Não se preocupe que a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? Então, eu peguei, entendi, tá aqui, ele está me falando de argumento, informações verdadeiras. Aí eu leio esse texto e vejo que essas informações, que essas afirmações verdadeiras são proposições com todo, com algum não e nenhum. Aí eu vou pensar, PH me disse que quando isso acontecer, eu vou estudar, eu vou resolver através dos diagramas lógicos. Se numa segunda situação, agora, as questões que trazem para mim falam de proposições simples, mas especialmente com os nossos conectivos, ou, se então, se somente se, e nossas proposições compostas, nossos conectivos, tá certo? Caso isso aconteça, e aí nós vamos precisar lá dos nossos estudos iniciais, nós vamos resolver utilizando os conceitos das estruturas lógicas. Perfeito? E existe um terceiro caso. Esse terceiro caso é o que eu chamo de casos especiais. O que vem a ser esses casos especiais? São, digamos, interpretações para esse tipo de assunto, argumento, mas muito mais ligado por bancas. E isso nós vamos fazer 2 estudos. Um, que é a cara do CESP, digamos, aqui é o assunto argumento, mas sendo olhado não para o enunciado em si, mas pela banca. Bom, caso apareça um determinado exemplo específico utilizado pelo CESP, nós vamos seguir esse caminho. E nós vamos também conhecer o que nós chamamos de encadeamento lógico. Aqui um pouco menos comum, bancas como FCC, FGV, dentre outras menores, as maiores normalmente trabalham com isso. Nós também vamos visualizar essa situação através do encadeamento lógico, vamos entender como é trabalhar com isso. Então veja, tá aí a foto que a gente precisa ter. É por isso que quando lá no início do meu módulo, vou pegar de volta, porque eu disse que a gente ia explicar por que a gente falaria isso tudo concatenado, ligado, tá aí. Se eu estou falando de argumento, eu estou falando de uma lógica de argumentação. E a partir dessa análise desse argumento, a partir dessa análise da lógica de argumentação, eu posso seguir para alguns caminhos, dentre eles o caminho dos diagramas lógicos, dentre eles o caminho das estruturas lógicas e, logicamente, um caminho especial que a gente irá falar. Tá certo, pessoal? Então, nesse momento inicial, é isso que a gente está precisando, desta montagem.
Vimos o conceito de argumento, premissas e conclusão, vimos como pode aparecer, né, o nosso argumento ele sendo válido ou inválido, e vimos também qual caminho nós iremos seguir de acordo com a interpretação que eu farei de cada questão. A partir da próxima aula, sim, a gente vai começar a destrinchar essa tela. É isso que a gente vai fazer até o final do nosso curso, agora, logicamente, com diversos exercícios. É analisar cada um desses itens, verificar como é que a gente identifica esse assunto e, especialmente, como é que a gente resolve. Perfeito? Volto já. Beijo no papai e na mamãe.